Podcasts RWI Rádio Web Internacional. Primeiro bloco: empreender no Brasil, em Portugal e no mundo. Como imigrar de forma empreendedora, inteligência artificial e projetos. Cidade sustentável. Dicas de gestão e para a sua carreira. Fazendo direito. E no segundo bloco, Nordeste Conexão Mundo. Governantes, empresários e especialistas debatem emprego, educação, saúde, segurança, indústria, turismo, comércio nacional e internacional. E no terceiro bloco, cursos gratuitos para você inscrito no nosso canal. Muito bem, bem-vinda mais uma vez a RWI Rádio Web Internacional, podcasts para trazer você para a novidade que é os nossos 3 blocos. Agora estamos operando com 3 blocos distintos para você, para capacitar você para o mercado de trabalho, para abrir oportunidades nacionais e internacionais. Agora a RWI Podcast, em 3 blocos, está dividido assim. Primeiro é empreender e viver no exterior, Brasil, Portugal e no mundo. Como você pode empreender de forma inteligente, aproveitando oportunidades para viver em outro país, para contribuir com o desenvolvimento do país em que você está trabalhando. É a melhor forma de você emigrar como empreendedor. Segundo bloco, muitíssimo importante, vamos estar reunidos aqui com pessoas maravilhosas, especialistas, Tiago, do mercado, como o professor Ranier Michel, como Camilo Moutinho da FIEP, e com o Tiago Santos para falar sobre o sucesso dos nossos empreendimentos, o que espera o Nordeste, o que pode esperar o Nordeste que se faça diferente, os 9 estados, como podemos crescer, Tiago, e desenvolver cada vez mais nesse bloco que é Nordeste Conexão Mundo. E no terceiro bloco, Tiago, a novidade que é um curso para você. Começamos com um módulo de 50 aulas, Tiago, voltado para você aprender a vender energia solar. A idade que você tiver, está entrando no mercado, já tem experiência, trabalha com refrigeração, com eletricidade, um mercado fantástico se abre no Brasil com relação à energia solar e você pode aproveitar isso. Tiago Santos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da RWI, um prazer enorme estar mais uma vez aqui falando com você e com nossos ouvintes. Celebrando também parceiros que estão conosco, empresas, indústrias que fazem parte de um grupo de pessoas que acreditam no desenvolvimento do Nordeste e estão aí apoiando o nosso canal, apoiando o projeto RWI nacional e internacionalmente. Vamos falar hoje, Tiago, sobre como empreender, como desenvolver negócios na Argentina, na América Latina, na Europa, na Eslovênia, no Brasil, sempre contando com a presença marcante do professor Ranier Michel, que vai falar sobre possibilidade na Europa, quais são, assim, os 3 principais pontos para começarmos a pensar em empreender. Uma das coisas que eu vou perguntar para ele é, eu preciso ser grande para empreender? Quem sabe uma pequena ou média empresa aqui em Pernambuco, ou em qualquer estado dessa federação que chama-se Nordeste, será que não pode empreender uma empresa de médio ou pequeno porte, Tiago? Com certeza, Flávio. É importante a gente ter novas perspectivas e mesmo um pequeno ou médio investidor aqui em Pernambuco ou no Nordeste pode sim empreender fora do Brasil, na Eslovênia, em Portugal e na América Latina. E vamos estar também com ele, é o professor Jaime Besserman, diplomata argentino, 35 anos de experiência na diplomacia internacional, Brasil, México, Japão, é uma pessoa que tem uma experiência vasta do mercado internacional, política, economia, negócios, e vai estar conosco diretamente da Argentina, falando sobre Pernambuco. Ele que é cidadão pernambucano, eleito, né, que recebeu essa condição de cidadão pernambucano, e cidadão paranaense, por serviços prestados ao estado de Pernambuco, enquanto na época como cônsul-geral da Argentina aqui. É uma honra, né, Tiago, ter uma pessoa dessa envergadura falando para a gente, para você empresário, você que quer empreender, desenvolver na Argentina, na América Latina, será que tem possibilidade para empreender, né, com os nossos amigos argentinos? Somos parceiros, é uma economia muito significativa para o Brasil, não é, Tiago, a Argentina? Sem sombra de dúvidas, Flávio, faz parte do Mercosul e é um dos nossos principais parceiros econômicos, nosso terceiro parceiro econômico no mundo, né? Então a Argentina tem uma muito importante. Uma relação muito boa, muito amiga, muito irmã, né? Nós temos muito a aprender juntos e desenvolver negócios também juntos. Ele já está conosco aí esperando na linha, daqui a pouco eu chamo ele para conversar, mas como sempre iniciamos esse bloco falando sobre inteligência artificial
conhecimento, gestão de projetos. José Elias traz uma notícia bacana para você, uma dica valiosa, 3 obras fantásticas, eu já conversei com ele, para você desenvolver ainda mais a sua habilidade gerencial na coluna Gestão de Projetos e Inteligência. Olá, Flávio, olá, amigos da RWI. Hoje eu gostaria de trazer sugestões e indicações de 3 livros, né, que você pode estudar na área de gerenciamento de projetos. Eu vou deixar por último o meu livro favorito, ok? Só para deixar um suspense. Então, para começar, pessoal, o primeiro livro que eu queria indicar, principalmente para quem está começando a estudar gerenciamento de projetos, são livros da Fundação Getúlio Vargas, né, de gerenciamento de projetos. Eu tenho esse daqui, por exemplo, que é o de gerenciamento de stakeholders, ou seja, das partes interessadas do projeto, um livro aqui assinado pelo um dos autores, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que é o professor Ângelo Vale, né, que fez essa dedicatória para mim, né, e é muito importante porque os livros da FGV, além de serem com valores acessíveis, né, então são valores aí que circulam na casa de 30, 40 reais, você acha em qualquer livraria. São livros bem fininhos aqui, são bem objetivos. Então, esse é de stakeholder, mas tem de gestão de escopo, de cronograma, de recursos, de custo. Então, cada um desses livros, vamos dizer que são módulos ali do gerenciamento de projetos, você vai poder estudar e ter uma visão geral básica em um linguajar simples de entender. Então, os livros de FGV é minha primeira indicação. Minha segunda indicação, né, para quem quer conhecer um pouquinho de cultura ágil, de pensamento ágil, de gerenciamento de projetos ágil, existe esse livro aqui, ó, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. O autor é o Jeff Sandler, né, Jeff Sandler, que é um dos autores e criadores do modelo Scrum, né, que é uma das referências na área ágil. Então, você vai poder pensar um pouco mais no mindset ágil, que é um pouco diferente do modelo cascata que a gente vê em outras boas práticas, como, por exemplo, a do PMI. Né? Não existe melhor ou pior modelo, eu sempre digo, o que existe são você ter um conjunto de ferramentas e de conhecimentos para que, de acordo com a realidade do seu projeto, você possa definir quais são as práticas mais adequadas para aquela realidade. Então, é o segundo livro que eu indico, é exatamente isso aqui, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Jeff Sandler. E o terceiro, como eu falei, é meu livro favorito, e na verdade vão ser até 2, né, porque é do mesmo autor, e eu gostaria de trazer. Então, para mim, na área de gestão, todos deveriam ler esse livro, que se chama A Meta. Então, A Meta, desse autor, Eliyahu Goldratt, né, Eliyahu Goldratt, ele escreve esse livro, você vai entender um pouquinho sobre a teoria das restrições, né, e com isso entender, por exemplo, por que a cidade engarrafa, por que há engarrafamento, né? Então vai falar muito sobre processo. Desse livro aqui, ele é muito interessante porque ele é escrito de uma forma, não é técnico, não é um romance, é uma história de um profissional que é um líder de uma fábrica, né? E através dessa liderança da fábrica, ele tem desafios de metas para alcançar, né? E baseado nisso, ele precisa implantar boas práticas de gestão nessa fábrica para conseguir melhorar esses resultados. Ele tem apenas 3 meses para melhorar. Então, assim, você fica envolvido no drama dele. Então, indico muito esse livro para todas as pessoas, A Meta, de Eliyahu Goldratt. Ele é muito focado na parte de processos, certo? Não tanto em projetos, mas eu acho que é uma base importante. E aí, depois, você pode ler o livro do mesmo autor, Eliyahu Goldratt, para gerenciamento de projetos, que é esse daqui, ó, Corrente Crítica. Corrente Crítica também é uma história, também é um romance muito interessante, aí já é uma turma de MBA da área de gerenciamento de projetos, onde se debate ali os desafios de desenvolver moldes ou desenvolver projetos cada vez mais rápidos, né? Então está até um pouco alinhado aí com o segundo livro que eu falei, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. E é isso, cada vez mais a gente tem que fazer projetos mais rápidos. Então são essas as minhas indicações de livros que eu gostaria de trazer hoje. Eu acho que eu ainda não tinha trazido nenhuma dica aí nas últimas semanas, né? Desejo aí sucesso a todos nos seus projetos. Fica à disposição. Um forte abraço, Flávio e amigos.
Muito obrigado, Zé Elias, sempre trazendo informação válida demais para que você possa desenvolver a sua empresa, o seu negócio. Olha, empreendedor precisa estudar. Tiago Santos, muitas vezes a gente pensa que empreender é ter uma grande ideia, colocá-la em prática e acha que vai dar certo. E a gente esquece dessa evolução, do desenvolvimento do aprendizado contínuo, desse Kaizen que tem que ser feito em termos de aprendizado, para que possamos cada vez mais nos adequarmos ao mercado. E não sermos surpreendidos, Tiago, como, por exemplo, algo do tipo, olha, o mercado não está dando certo, o que eu faço não está alinhado com os meus clientes, estou perdendo competitividade, e na verdade você falta fazer leitura. E é no livro que você vai encontrar isso, nos cursos, na formação, para conseguir ser um empreendedor melhor ou não, Tiago. Com certeza, Flávio, é necessário a qualificação profissional. Então, o indivíduo precisa se qualificar cada vez mais. Ter conhecimento técnico é importante para empreender. Como você muito bem colocou, você precisa entender seu posicionamento no mercado, o que os seus clientes buscam. Então, entender todo o organismo, todo o sistema que está envolto a você, para você fazer um excelente trabalho. Ter qualidade no seu produto, no seu serviço e ser bem visto pela sociedade. E vou fazer um convite a você que nos ouve, você que nos assiste. Escolhe um desses livros, eu sugeriria aí a Meta. Escolhe a Meta, lê, entra em contato conosco, escreve aí o que você teve de dúvida, que eu vou falar com você, o Tiago, o próprio o Zé Elias, conversar sobre alguma dúvida, algum ponto específico para te ajudar a colocar em prática, porque a ideia, na verdade, é você colocar em prática na tua atividade profissional, você, uma carreira, uma empresa pequena, média ou grande, ou você empreendendo, seja um empreendimento médio, pequeno ou grande. Vamos agora chamar o nosso convidado, dois convidados ilustres, estamos hoje realmente aqui muito bem reforçados. Já dei as boas-vindas ao professor Ranier, eu vou colocar aqui na tela, chamamos de professor, que é uma forma muito carinhosa de chamar grandes mestres, né, pessoas que fazem a diferença na humanidade e a diferença nos negócios e na vida. Muitíssimo boa tarde, Jaime Besserman, diplomata, 35 anos de experiência, formado em economia, pós-graduado no México, no Brasil, no Japão, e uma pessoa simpaticíssima que se dispôs a falar conosco sobre negócios, sobre relações internacionais, sobre Argentina e Brasil, o que é que podemos fazer para crescermos nessa relação. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, boa tarde você, boa tarde tua audiência. É uma honra muito grande formar parte desse time de luxo que o senhor tem aí na mídia, que hoje é muito importante chegar de todas as formas aos ouvintes. E concordo plenamente no que vocês estão falando, em que a educação empresarial é o primeiro ponto, é o ponto de partida para os bons negócios e o crescimento de tua pequena ou média empresa. Perfeito, professor, muito obrigado. Vou chamar um amigo seu também de atividade profissional, cônsul da Eslovênia, uma pessoa maravilhosa, excelente profissional, experiência enorme no mercado internacional e um grande parceiro e motivador do nosso projeto. Ele é um grande incentivador desse projeto nosso, professor. Professor Ranier Michel, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado. Jaime, sempre um prazer estar com você. Professor Félix e Tiago, nós estamos aqui para contribuir nesse projeto grandioso. Perfeito. Vamos aproveitar essa experiência dos dois aí, já bater um papo, conversar, falar sobre, eu tenho aqui alguns pontos, eu queria colocar aos dois, quem está nos ouvindo, tanto ao vivo como depois, quando se fala de empreender, de fazer negócio, de buscar oportunidades, o ambiente de negócio, ele é fundamental. Então aí, nesse ambiente de negócio, a gente pode destacar, por exemplo, como a segurança política, a própria segurança civil, a segurança pública, a própria consistência das economias, né, entendem, né, Tiago? Uma consistência legal para amparar, seja o empreendedor nacional ou internacional. Como é que vocês veem nessa relação, professor? Eu vou começar com o professor Jaime Besserman. Como é que o senhor vê esse ambiente de negócio? O que é que a gente pode aproveitar nessa relação, particularmente Nordeste do Brasil com a Argentina? Tem cenário para a gente criar oportunidades, começar a aprender e aí começar a trabalhar, aumentar essa relação comercial, professor? Nós trabalhamos muitos anos lá, quando eu estive na frente do nosso escritório do Consulado Geral lá, em trazer missões empresariais, fazer rodadas de negócios,
até a gente conseguiu inaugurar uma Câmara de Comércio Brasil-Argentina lá mesmo, que não foi muito bem sucedida, talvez porque os empresários que tocaram ela não perceberam qual era o gabarito ou importância dessa Câmara. Mas, com certeza, temos muita coisa a fazer. A ideia da Argentina de ter consulados, que praticamente hoje são não simplesmente consulados para atender as necessidades da comunidade argentina naquelas regiões grandes do Brasil. O Nordeste é toda uma região muito grande, não simplesmente Pernambuco. Nosso escritório tinha atingência para 7 estados do Nordeste, com um PIB e uma população, um mercado quase igual ao da Argentina. Então, vocês imaginem se temos oportunidade de fazer negócio ou não temos oportunidade de mandar produtos e de trazer produtos. Como vocês muito bem falaram, nós somos parceiros desde a criação do Mercosul, parceiros muito importantes no aspecto comercial. Infelizmente, o Mercosul não ultrapassou a parte comercial. Teríamos que ter avançado muito mais em coisas que tenham a ver com residência de empresários, residência de estudantes, validade de títulos universitários, mas, infelizmente, não deu certo essa parte, mas a parte comercial, a parte empresarial, eu acho que foi, durante todos esses anos, a locomotiva do Mercosul e a locomotiva do relacionamento entre Brasil e Argentina. Depois poderemos falar sobre casos pontuais de minha experiência levando empresários argentinos para lá, ouvindo com empresários brasileiros para a Argentina, que até hoje fazem muito bons negócios. Perfeito, perfeito. Professor Ranier Michel, temos falado muito, professor, nesse espaço aqui, dessa provocação, né, de trazer de forma proativa, trazer secretários, trazer prefeituras para conversar sobre desenvolvimento. Nós temos o que, Tiago? Cerca de 175 municípios, aproximadamente, em Pernambuco? 184 municípios. E temos produção das mais diversas ordens, em termos de produto, seja o produto acabado, o próprio da economia básica, primária. Então, há um universo de relação muito bom a se desenvolver. Esse diálogo, professor, ele é fundamental para começarmos a destravar até alguns mitos que temos, né? O professor Bessermann falando agora da Câmara que foi criada, a Câmara de Comércio, esse ímpeto dele levar empresários brasileiros à Argentina e também trazê-los aqui. Esse é o caminho de fazermos esse diálogo, trazer as pessoas para discutir esse assunto constantemente, para reaprendermos a fazer bons negócios, professor? Sem dúvida alguma. O que o nobre amigo e ex-consul-geral da Argentina já fez foi um grande trabalho de aproximação entre a Argentina, Mercosul e o Nordeste. Mas esse é um trabalho que precisa ser mantido, né? E Pernambuco, os empresários, o poder público e as entidades representativas precisam alimentar esse trabalho de internacionalização, de Perfeito. comércio, a os seus produtos e serviços no exterior. Então, esse é o trabalho que a gente chama muitas vezes de interiorização, ou seja, olhar para o... Cortou um pouco, professor. Eu acho que o senhor ia falar sobre um processo de interiorização, olhar para o interior, é isso, para olhar para a própria realidade local, é isso, professor? Cortou um pouco aí a internet. Internet é isso, ao vivo, professor, esse tipo de coisa acontece. Professor Ranier Michel, cortou um pouco aí a sua ligação, o professor voltou agora. O senhor falava exatamente que o momento de interiorizar alguma coisa, e aí cortou. Interiorizar esses processos de internacionalização. O professor Jaime falou. Às vezes é mais fácil você internacionalizar uma pequena e média empresa do que uma grande empresa, pela sua agilidade. Então, é fundamental esse processo. Então, isso responde exatamente uma das grandes dúvidas que a gente levantou aqui no início. Muitas pessoas pensam que para fazer negócios internacionalmente precisa ser uma mega empresa. Necessariamente, então, professor Ranier e depois o professor Jaime, não, eu posso ter uma pequena e uma média empresa que pode fazer bons negócios internacionais, é isso? Exatamente isso. Você veja os exemplos das startups.
Startups geralmente são empresas, são grupos de empresários com grandes ideias, pequenas, mas que têm uma capacidade de agilidade de negócios muito mais rápida do que, às vezes, uma grande empresa, que nem manobrar um navio. Um navio grande é difícil, uma lancha é mais rápida. Verdade. Boa analogia, professor. O professor sempre tem um jeito especial de explicar, né? Uma forma diferente. Professor Jaime Bessermann, nesse tocante, Pernambuco tem uma indústria muito forte. Hoje, Pernambuco é segundo na economia do Nordeste. Não está perdendo, eu acho, para a Bahia, a terceira é o Ceará, em termos de PIB, mas nós temos uma FIEP, uma Federação da Indústria aqui do Estado de Pernambuco, muito atuante. E com a proposta, segundo aí a leitura do que a FIEP está fazendo, a sua própria declaração de missão para esses próximos anos, é a internacionalização da nossa economia. Isso pode ser um ponto muito positivo. Como é que o senhor vê uma entidade desse peso, professor Jaime? É importante nessa nossa conversa de levar a empresa, levar o empresário, o Bruno Veloso, que é o presidente da FIEP, tem falado muito nesse aspecto, tem feito muitas reuniões no sentido de trazer o empresário para essa consciência do mercado internacional. O senhor vê isso como um bom caminho, professor Jaime? Eu acho que é o caminho, não é um bom caminho. Eu concordo plenamente com meu querido amigo Rainier e colega, porque é o caminho, não é um bom caminho, é o caminho. Você faz parte do mundo, o mundo não faz parte de tua vida, de tua empresa. Então, a única possibilidade hoje, com um mundo tão comunicado, tão ligado, que você consigue vender pelas redes sociais, você consigue, às vezes, artistas plásticos vendendo obras de arte nas redes sociais. Imagine umas empresas pernambucanas com o apoio de uma instituição tão importante como a Federação das Indústrias, que faria digamos, o master link entre as empresas locais e as empresas do mundo, não simplesmente da Argentina. Temos aí nosso querido amigo Rainier empurrando para fazer negócios com a Eslovênia, com a Europa. Temos outros colegas cônsules também empurrando para fazer negócios com outras partes do mundo. E instituições firmes, instituições importantes como a Federação de Indústria, a Associação Comercial, o Estado, simplesmente as prefeituras, os prefeitos, os secretários de Indústria e Desenvolvimento, todo mundo tem que se juntar com ter um só objetivo: incrementar os negócios do Nordeste com o mundo. Comencemos por onde comencemos. Ou você faz parte do mundo, ou os negócios vão virar simplesmente negócios locais, e aí cada um verá qual será o patamar ou o nível de empresa que quer atingir. Perfeito, perfeito. Professor Raniel, o senhor está sinalizando aí que eu acho que com certeza querendo falar alguma coisa. Fique à vontade. O alinhamento é total entre o meu amigo e colega Jaime, e a gente tem sempre conversado muito sobre negócios, sobre potencializar. Eu queria lembrar, alguns anos atrás, ainda na época da gestão do Patriota, na MUP, eu tive 2 reuniões com ele, e eu falei, Patriota, por que a MUP, que representa todos os municípios de Pernambuco, não faz um projeto de internacionalização? Boa. Porque, veja, você tem a faca e o queijo, como se diz, né? Vamos cortar isso daí? Então, por exemplo, você tem entidades, a FIEP é um grande caminho, que nem Jaime já explanou muito bem. É uma entidade séria, consagrada, protocolar, né? Que tem essa função. Eu conheço o Bruno Veloso, eu sei da visão dele, ele está corretíssimo, que nem Jaime falou. Não é a única forma, não é uma possibilidade. Tem que haver a internacionalização. E eu lembro da MUP, Patriota, infelizmente hoje até se tornou deputado estadual, faleceu, mas era uma semente que nós colocamos na MUP, porque a MUP tem uma capilaridade fantástica no interior do Rio, né? Que às vezes você pode falar com o prefeito e ele não vai entender o que é, né? Como é que ele vai trazer benefícios. É um processo, então eu só estou somando aquilo que o meu amigo Jaime já falou. Tem que ser, é o caminho. Professor, eu vou levantar aqui uma tese, que é a opinião de você e de ambos. Quando a gente fala dos municípios, sozinhos é muito difícil um município ter um ímpeto, né, de buscar o comércio internacional. O prefeito
as suas secretarias estão muito envolvidas nas questões que são, assim, orgânicas, as questões mais básicas do dia a dia. É o saneamento, a educação pública, a saúde, segurança. Mas quando se age coletivamente, eu acredito que isso seja um ponto de convergência. Essa semana nós fizemos uma pesquisa, né, e a gente vai começar, e o Tiago, fazer um contato com todas as federações dos 9 estados do Nordeste, para trazê-los também aqui, porque eu acho que quanto mais somarmos força, nós podemos discutir os assuntos, e discutindo os assuntos, o parlamento também provocar os parlamentos, as casas parlamentares, seja a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, da Alagoas, Sergipe, Maranhão, Bahia, para fomentarem, buscar parlamentares que estejam alinhados com esse pensamento desenvolvimentista, né, o pensamento que eu acho que é como o professor Bessman falou, é o único caminho, não tem outro, não é o melhor, não é o bom, é o único caminho que nós temos para desenvolver em um mundo globalizado. Tiago, é uma proposta, acho que as FIEPs, de uma forma geral, a gente fez uma leitura aí do panorama das missões, professor, fizemos uma pesquisa muito curiosa, eu vou enviar para ambos depois, que é a missão dos próximos 2 anos de cada federação da indústria dos estados aqui do Nordeste, o que é que eles querem fazer, e é um alinhamento muito grande de todos, que é óbvio, que é o desenvolvimento da indústria local, e para isso muitas coisas têm que ser feitas. Tiago, internacionalizar, na sua visão, você que é um especialista em política pública, é um caminho sem volta, e acho que a união dos estados é que vai fazer essa força tornar-se realmente vital e prática, não é, Tiago? Sem sombra de dúvidas, Flávio. Foi muito bem colocado pelo professor Bessman, professor Ranier, a importância de a gente internacionalizar. A economia brasileira, ela é pujante, em especial essa economia do Nordeste, e a gente tem muito espaço para crescer com parcerias internacionais com a Argentina, com a Eslovênia e com outras partes do mundo. Precisamos cada vez mais a proximidade de Câmara de Comércio, né, de rodada muito importante. De reuniões com empresários. Isso. É muito relevante. Você colocou muito bem, Flávio. Todas as FIEPs aqui das Federações de Indústria do Nordeste têm esse objetivo de ampliar, fomentar a indústria local. E com isso, para chegar nesse nível, a gente tem que internacionalizar, tem que ampliar, sem sombra de dúvidas, o contato com outros entes internacionais na América Latina, na Europa, na Ásia, na África, e só dessa forma a gente vai fomentar e ampliar cada vez mais a indústria, que é um dos setores mais nobres da economia de qualquer país. Com certeza. Eu vou fazer uma pausa para trazer a coluna do Luiz Felipe sobre energia solar, e quero provocar ambos para esse segundo momento, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão da energia. A energia é muito importante. Quando se fala de investimento, de empreender, de crescer, a energia é muito importante. A energia solar se tornou, na verdade, a eólica também, como uma das bases primordiais para o desenvolvimento, principalmente para a indústria, né? Para a indústria. Vamos ouvir um pouquinho aqui Luiz Felipe, na coluna Minha Cidade Sustentável, e a gente volta para falar um pouquinho com vocês dois sobre energia. Como é que está hoje a matriz energética na Europa, de uma forma geral, na América Latina, professor, e também o Brasil, que precisa ter cuidado. O Luiz Felipe faz um comentário hoje sobre o apagão recentemente ocorrido em Portugal, na verdade, iniciado na Espanha. Portugal depende muito da energia fornecida por outros países, não tem uma fonte produtora de energia própria. A energia solar torna-se uma grande oportunidade. E a gente já está falando aqui para você que é distribuidor, que pensa em internacionalizar. Quem sabe, professor Ranier, já estamos aqui convidando um clube de distribuidores de energia solar no Brasil, tem alguns muito fortes, a começar a vislumbrar esse mercado europeu e o mercado da América Latina também. Vamos à coluna e voltamos em seguida. RWI Rádio Web Internacional apresenta Cidade Sustentável. Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz, estou aqui de volta na RWI para falar um pouquinho com vocês sobre energia solar, aí depois de uma semana que a gente tirou uma folguinha aí, né, Flávio? Mas aí, estamos de volta e eu tive aqui tivemos um evento internacional aí muito diferente, aí, muito curioso, digamos assim, lá na Europa, em que tivemos um apagão, né, que pegou aí boa parte ali de Portugal, Inglaterra, Espanha, e com causas bem, como é que eu posso dizer, bem técnicas, assim, bem específicas que causaram
esse problema e traz de volta a discussão com relação ao que a gente vem conversando aqui recentemente. Eu venho falando bastante sobre energia solar com bateria, né? Projetos híbridos que a gente trabalha cada vez mais para implementar aqui no Brasil. Lá na Europa são muito comuns, mas mesmo assim houve um impacto muito grande com relação a esse apagão, né? O que é você ter um projeto de energia solar híbrido? É um projeto que, quando tem a rede da concessionária, ele vai operar normalmente, sem usar tanto a energia que está guardada na bateria. Aí, caso a concessionária caia, aí sim a bateria entra em ação e vai alimentar ali as cargas que são ali prioritárias para casa e tudo mais. Então, é muito importante a gente levar em consideração que aqui o padrão de utilização de energia solar com bateria, ela ainda mantém você conectado à concessionária de energia. Ele não vai te isolar 100%, né? E é o modelo mais acessível, é o modelo mais lógico aí que a gente tem para trabalhar, principalmente aqui no Brasil. Mas lá na Europa, a gente tem isso muito mais aprofundado já no mercado. A gente já tem aí uma utilização de projetos com bateria que é muito mais ampla. Isso a gente sabe de mercado já. O mercado brasileiro, ele tipicamente replica a Europa uns 3, 4 anos depois, né? Então, tanto é que a gente está esperando uma expansão dos projetos híbridos lá, aqui no Brasil, sabendo que lá na Europa já estamos nessa fase. E com esse apagão, a gente evidenciou a necessidade da gente buscar aspectos de segurança energética, né? A causa desse incidente lá na Europa foi uma pequena variação de frequência que ocasionou uma ressonância ali no cabeamento que, por sua vez, causou o rompimento dos cabos. Então, se você levar isso em consideração, que é um probleminha técnico muito simples, muito pequeno, mas que tem grandes problemas, grandes consequências, a gente ter uma opção em casa de garantia de que a gente vai conseguir operar um projeto, vai conseguir operar a própria casa ali tranquilamente, manter a geladeira ligada, manter talvez uma empresa ligada ali com bateria, com certeza tem cada vez mais valor nos próximos anos, né? Então, o incidente que ocorreu na Europa trouxe à tona e mais ainda a necessidade da gente investir em segurança energética, na pulverização desse modelo de trabalho com energia solar fotovoltaica. Aqui no Brasil são poucos ainda os integradores, os poucos instaladores que sabem de fato lidar com energia solar e bateria, né? Muitas vezes eles sabem muito bem fazer os projetos de energia solar normal, mas quando envolve bateria tem mais cálculo para fazer, tem mais cuidado para tomar. Então, a energia solar, como eu sempre falo, é um produto estratégico, é um meio de gerar energia de forma estratégica. E cada vez mais o mundo mostra o quanto que a gente precisa se aproximar dessa tecnologia e quanto que a gente precisa cada vez mais investir em conhecimento e investir em projetos desse tipo. Opa, isso mesmo. Acabou então a coluna do Luiz Felipe, professor Jaime Besserman, falar sobre energia, falar sobre o ambiente de negócio. O Brasil já sofreu diversos apagões, né, Tiago? Tivemos no passado alguns apagões, passamos um momento agora até tranquilo com relação a isso. O Brasil tem uma matriz hídrica muito forte, mas a matriz energética fotovoltaica, ela tem crescido muito. Professor Jaime Besserman, como é que o senhor vê o cenário quando a gente olha para a Argentina particularmente? Até eu quero já aproveitar e mandar um forte abraço aos distribuidores lá na Argentina, que são parceiros da Sol Planet. Sol Planet é parceira nossa nesse projeto, é uma empresa seríssima, produtora de inversores solares, e tem uma grande empresa na Argentina que faz um trabalho maravilhoso de distribuição de produtos fotovoltaicos de excelente qualidade. Mas, professor, esse ambiente, a energia é muito importante para a indústria, para os negócios, para a vida das pessoas de uma forma geral. O senhor vê com bons olhos a questão da energia solar, esse desenvolvimento, esse crescimento, para apoiar exatamente momentos como esse que aconteceu agora na Europa, professor? Claro que sim, a gente
na Argentina, eu trabalhei muitos anos como diretor de investimentos estrangeiros na Argentina, lutando para trazer energias renováveis para trabalhar aqui em nosso país, para tentar de colaborar com o sistema tradicional, que nosso sistema tradicional nós temos uma mistura entre geradores atômicos, temos dos centrais nucleares, parecidas a las que tem Brasil lá na região de Rio de Janeiro. De Angra, isso. Em Angra, temos aqui a 140 quilômetros de Buenos Aires, 2 centrais desse gabarito. Temos termoelétricas e temos hidroelétricas. A energia ecológica, como será solar ou a eólica, é muito importante ter como suporte das tradicionais energias. Tem regiões de Argentina, como lo tem também no Brasil, onde às vezes a energia elétrica das redes não chega. Eu conheço muitas áreas, até de turismo, que conseguiram desenvolver negócios simples, que começaram sendo simples, como pousadas, como hotéis, que estavam em regiões onde não tinham energia e começaram a ter sua própria energia solar, e com isso das baterias eles conseguiram sustentar seu próprio negócio. E não simplesmente isso. Hoje os senhores e os empresários podem ter internet da Starlink em qualquer parte. Então, vocês imaginem, estamos no meio de uma fazenda, no meio da montanha, no meio de um empreendimento onde a infraestrutura local não dá para chegar, nós poderíamos trabalhar simplesmente com energias renováveis, eólica ou solar, e com internet satelital. E você está aí, no meio da nada, trabalhando, ligado, com boa energia, com geladeira, com luz elétrica, com comunicação internacional através da internet satelital. Então, hoje o mundo vai ficando cada vez mais perto, mais pequeno. Então, todas essas alternativas de projetos sustentáveis e alternativos para os que a gente já conhece são muito importantes. Veja você aí, meu amigo e querido colega Rainier, poderia falar sobre o que aconteceu na Europa quando os ecologistas decidiram fechar todas as centrais nucleares atômicas de energia por umas decisões. Depois, quando começaram os problemas com a Rússia e a guerra, não sabiam como substituir a energia e não tinham se preparado com energias alternativas. Então, a exposição que acaba de fazer o professor respeito e o empresário respeito das energias alternativas são para tomar muito em conta, porque esses sistemas híbridos não simplesmente dão energia em tua empresa, em tua casa, em teu projeto, sino também aportam energia ao sistema e podem ser utilizadas quando a estrutura da rede pública ou da rede privada de energia não consegue fornecer a quantidade. É um problema que a Argentina teve muito, porque nos últimos 15, 20 anos a Argentina não investiu muito em energia elétrica. Foram privatizadas muitas empresas de energia e não tive a suficiente quantia de investimento, talvez por alguma questão de segurança, como o senhor Flávio falou, a segurança jurídica, a segurança nos governos que tenham credibilidade e que mostrem para o empresário que tem condições de investir e recuperar seu investimento. Toda essa segurança é muito importante e faz parte de um círculo que eu chamo um círculo virtuoso. Você não consegue desenvolver negócios se não tem um ambiente jurídico, político e social para desenvolver negócios. Então, esse é o pé, essa é a pata onde as instituições, o Estado, os governos têm que ser o suporte dos bons negócios, não simplesmente locais, sino internacionais, como estamos falando aqui. Perfeito, professor. A sua colocação, ela está completamente alinhada, senhor Jaime Besserman, com a tendência mundial dos grandes executivos. Todos que falam das grandes indústrias de energia, falam dessa sua visão, de realmente termos um complemento de
de plataformas, de fontes, né, de modais de energia diferentes. E essa plataforma ampla é que garante realmente viabilidade, segurança e a certeza de termos energia quando precisamos. Então, a inteligência é essa. A gente não pode tomar uma posição extrema, né, como o senhor acabou de trazer o exemplo aí das usinas, as usinas atômicas, né, nucleares, que foram aí altamente combatidas, e aí depois você tem uma escassez, e onde é que você vai buscar energia? Professor Ranier Michel, é uma realidade, professor, essa discussão é uma discussão inteligente, que vai fazer com que possamos ter, para o empresário, e até para o empresário que vai investir nesse setor, condição dele ampliar os seus negócios, tanto para a América Latina como para a Europa. Portugal, por exemplo, eu vejo uma fragilidade enorme, e 2 dias, tornou um caos, na verdade. O problema econômico criado foi enorme, o problema criado para as pessoas ainda maior. Então, a mesma Europa precisa estar revendo, precisa estar trabalhando essa composição de uma matriz energética mais complementar, professor? Sem dúvida alguma. Eu sempre digo que nós, empresários, pedimos muito e exigimos pouco do governo. Uhum. Esse é o grande problema do empresariado. A gente pede muito e exige pouco. Né? A questão de matriz energética, Jaime já colocou muito bem vários exemplos, mas existem 2 questões básicas, ao meu ver, né? Em termos de segurança nacional, que inclui desenvolvimento, estratégia. O problema 1 é a distribuição. Muitas vezes você gera energia e você não tem capacidade de fazer a distribuição de energia pelo Brasil, por outros países ou para regiões com necessidade. Então, a distribuição é um fator, é um gargalo. E a matriz energética renovável, diversa, é o segredo. E quando a gente faz diverso, o Brasil é um exemplo do etanol. A gente teve um grande empresário, Amaral Gurgel, que fez o primeiro carro elétrico brasileiro em 74, 75. Exato. A gente matou esse empresário no sentido empresarial. Foi. O Proálcool o Brasil é um exemplo de diversidade, de matriz energética diversa, renovável, né? Enfim, são vários exemplos. Quando eu estive com a última visita com o governador Eduardo Campos, antes dele falecer, eu estive com ele na Alemanha, em Berlim, e eu organizei uma visita do Instituto Fraunhofer, em Berlim. E olha que eles abriram o Instituto no domingo. Isso o Jaime sabe muito bem, que para a Europa, abrir no domingo é só na igreja. E olhe lá, né? E no Instituto Fraunhofer, nós estamos falando em 2012, 13, se eu não me engano, se não falar minha memória, é uma viagem internacional do governador Eduardo. Eles mostraram no Instituto uma placa, um vidro residencial que gerava energia. Infelizmente, o governador chegou a falecer e uma série de projetos não evoluíram. Mas isso nós já poderíamos ter em Pernambuco há mais de 15 anos atrás. Olha só. Uma placa de vidro desenvolvida na Fraunhofer, na Alemanha, que gera energia. Então, veja, o trabalho da RWI que você está fazendo, Flávio, Thiago, de trazer essa consciência, de a gente mostrar as possibilidades, é fundamental. É mais fácil do que a gente imagina. É um processo sem volta. E esse trabalho que está sendo feito, e nós estamos aí para disposição, inclusive, esse teu representante na Argentina pode falar com o Jaime, que conhece muito lá, viu? Opa, vamos fazer essa ponte. Vamos conversar nesse sentido. Lo que a gente possa dar uma mão, colaborar com os parceiros de teu importante programa, contem com a gente aqui, temos muitos bons contatos. E a Argentina hoje ainda está em uma etapa de desenvolvimento. Eu acho que é um bom momento para que as empresas brasileiras consigam chegar na Argentina e concorrer, porque vocês sabem que um dos principais fornecedores de energia solar e todos os acessórios de energia solar é a China. Então, tem um parceiro brasileiro aqui do lado, seria muito importante para nosso mercado.
Antes de conversarmos hoje, professor, eu conversei com o Luiz Felipe, esse que falou conosco, só para fazer uma apresentação um pouquinho mais completa. O que acabou de fazer essa coluna gravada conosco é Luiz Felipe. Ele é gestor nacional, ele assume uma função de diretoria na Sol Planet, que é da Asway, é uma empresa chinesa, uma das maiores fabricantes de inversores do mundo. Eu falo muita propriedade porque tive a chance de trabalhar um ano inteiro com essa empresa, com essa marca. Eu desenvolvi um projeto de gerenciamento do Norte-Nordeste de energia solar e trabalhei com o Luiz Felipe, um profissional seríssimo, um engenheiro competente, comprometido com projetos nacionais e internacionais. Quando ele soube da conversa com vocês dois hoje, ele disse: Flávio, por sinal nós temos um parceiro na Argentina, mas foi muito rápido, isso, o dia corrido, temos um parceiro, eu já vou me comunicar com ele depois do programa, que ele está assistindo o programa com a gente, vai estar acompanhando, eu vou me comunicar com ele para a gente fazer uma ponte e ver como é que estão os negócios lá na Argentina. Então, com certeza, a gente já começa, olha como é falar com pessoas que agregam valor, a gente já começa a movimentar aí, possivelmente, bons negócios, tanto para a Argentina quanto para o Brasil e para as pessoas, né, de uma forma geral. Professor, deixa eu aproveitar um pouquinho mais uma última, sei que o tempo de vocês é curto, tem a atividade, professor, por exemplo, Ranier, está já à noite, quase madrugada, né, professor, aí, são 5 horas de diferença, eu chamo ele esse horário, às 15 horas, 20 horas aí na Áustria, na Alemanha, tá, onde ele, acho que está na Áustria, professor, é isso? Isso, eu estou na Áustria, mas esse favor eu só faço para os amigos, viu, Flávio? Tá certo. Hoje é um dia muito importante, temos Papa Novo. É verdade, verdade. É. Um Papa americano. Que podemos dizer de América toda, não é? Exato, exato. Tivemos a passagem de um grande Papa agora, né, que o Papa Francisco, né, o Bergoglio, realmente um trabalho fantástico, fantástico. E eu vi até sua foto abraçada com ele, né, professor? Tem uma foto no WhatsApp, do Besserman, abraçado com o Papa, não é isso? Aquela foto lá do seu WhatsApp. Eu conheci o Bergoglio muitos anos atrás, ele era um grande trabalhador. Na grande crise econômica da Argentina, no ano 2001, ele com Caritas Argentina geraram o que se chamou uma mesa do diálogo social para ajudar as pessoas que estavam em problemas, que não simplesmente eram pessoas pobres, era todo mundo. A crise de 2001 em Argentina foi um caminhão que passou por cima da sociedade argentina, estragando tudo. Os bancos fechados, não tínhamos dinheiro, saíamos da convertibilidade de um peso, um dólar, e então a Argentina estava realmente em um momento muito crítico e o senhor Bergoglio, sua eminência, nosso querido Papa Francisco, foi uma das pessoas que impulsaram esse diálogo, essa mesa do diálogo econômico e social para tentar de colaborar naquela época já de crise com os mais necessitados. E depois nem falar da posição dele com os imigrantes, as posições dele com os outros cultos do mundo inteiro. Então, para mim foi uma grande honra conhecer ele anos atrás e ter a possibilidade de dar um abraço nele já como Papa, de branco que ele estava. Então, foi uma emoção muito, muito grande, que é um recuerdo que guardarei para toda a minha vida. Uma pane aqui elétrica e nosso programa foi cortado quando falávamos, mas foi muito bom o bate-papo, Tiago, fantástico. Duas pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, com experiência enorme. Professor Jaime Besserman, que é economista, diplomata argentino, com 35 anos de experiência internacional, inclusive Brasil, México, Japão, é cidadão pernambucano, também cidadão paranaense, mas tem aí um enorme arcabouço de conhecimento, Tiago, para fazer empresas, pessoas desenvolverem negócios internacionais, não é, Tiago, por esse bate-papo? Sem sombra de dúvidas, Flávio, foi maravilhoso. Maravilhoso, apesar do blackout causado aí na... É verdade, e isso demonstra a importância da energia, né? De você desenvolver projetos. E o Luiz Felipe falou, Tiago, das questões de base, a gente precisa pensar que na RWI ter nosso backup aí de bateria para poder conter essas situações. Um forte abraço também para o professor Jaime Besserman, já passamos um enorme abraço, mas esperamos estar com ele aqui outras vezes, e o professor Rainier Michel, que é nosso grande parceiro, cônsul da Eslovênia, uma pessoa também, uma sumidade de negócios internacionais, trouxe grandes dicas maravilhosas para a gente, né, Tiago? Com certeza, Flávio. Muito bem.
É isso mesmo. Vamos dar sequência, Tiago. A gente tem aí nossas colunistas bater um papo nesse bloco agora sobre oportunidade, negócio, direito, mobilidade, né? Falar um pouquinho sobre o que acontece aí no mercado internacional. Vamos falar de direito e falar com o professor Fred Monteiro, que traz sempre uma informação muito válida com relação ao ambiente de negócio quando se trata de segurança pública, Tiago. É tão importante a segurança pública, então é necessário para até termos empreendimentos, segurança para se abrir cada vez mais empreendimentos. E um dos pontos que foi destacado aqui pelo professor Bessman e também pelo Rani é a questão da segurança, da estabilidade de um governo, de oferecer legalidade e uma certa, como é que eu posso dizer, sistematização desses processos, né, Tiago? É a garantia da manutenção. O investidor internacional, pequeno, médio, grande, tanto daqui do Nordeste indo para a América Latina ou para a Europa, ou vice-versa, da Europa, da Ásia, da China, de onde for, vindo para cá, ele precisa ter essa segurança na aplicação do seu negócio para ter o retorno do investimento. O professor Bessman destacou bem claramente isso no nosso bate-papo de hoje. É imperdível. Se você não assistiu, volta um pouquinho aí e assiste esse bate-papo, né, Tiago? É verdade, Flávio. Essa segurança jurídica e pública, ela é fundamental para que os investidores cada vez mais venham e coloquem seus negócios. Se não tiver essa estabilidade, é impossível que as pessoas queiram investir. Por isso que sempre a gente bate na tecla aqui, Flávio. É necessário segurança jurídica, pública, ambiente de negócio, tudo isso é fundamental para que cada vez mais a gente possa captar investimentos de fora para o Brasil. Exatamente, e para o Nordeste principalmente, porque esse bloco é justamente esse, Nordeste Conexão Mundo, fazer com que possamos trazer negócios, desenvolver os nossos 9 estados, conversando com empresários, com secretários, com parlamentares, com o governo de diversos estados, com as prefeituras, para fomentar ideias. Esse aqui é um ambiente de fomentar ideias, desenvolver projetos para trazer desenvolvimento e, obviamente, qualidade de vida para nossas pessoas, principalmente aumentando aí o IDH, né, Tiago, que é muito importante, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Nordeste tem um dos menores índices do Brasil, só perde para o norte do país, né? Então isso é triste, mas a gente está aqui para fomentar boas oportunidades. Vamos falar sobre direito, então, na coluna Fazendo Direito, com o professor Fred Monteiro. Olá, Flávio. Olá, amigos, Muito bem, ouvintes professor. e telespectadores. Fred. Essa semana a gente vai falar sobre um tema que também está sendo discutido nacionalmente, né? O governo federal, né, o Ministério da Justiça, também vai enviar para o Congresso a chamada Lei Antimáfia, né? Então a gente aqui costuma conversar, né, Flávio, sobre empreendedorismo, sobre investimentos e o crime organizado, né, é um fator extremamente preocupante, né, e que o governo também entende isso e está preocupado, né, justamente para que a gente possa investir, né, tranquilo e no Brasil, de forma que a gente possa ter nossos negócios sem essa interferência, né? Então, o crime organizado tem cada vez mais se organizado, né, e o Estado também precisa estar acompanhando. Então, o secretário nacional de Segurança Pública falou que a ideia é fazer ampliar, né, fechar esse cerco contra o crime organizado com a legislação mais forte, né, e o Estado mirando aí um sufocamento, uma asfixia financeira nas associações criminosas, né? Então, para o Sarrubo, né, que é o secretário nacional, quer criar uma possibilidade de bloquear os bens dos suspeitos que integrem essas organizações criminosas, né? Então, ele quer fazer um tratamento diferenciado, né? Quer dar um tratamento diferenciado entre as organizações criminosas comuns e a que ele está chamando de organizações com caráter mafioso, né? São aquelas que têm elementos, né, sistematicamente infiltrados na sociedade civil, né? Ele até disse que as organizações criminosas
tem 5, 10, 15 pessoas, né, com dinheiro para praticar crime, é diferente daquelas que têm, né, várias ações da sociedade, né, com construtoras, né, pessoas dentro do poder público, né, vereadores, políticos, né, juízes e toda né, toda essa infraestrutura montada pelo crime organizado. Então a ideia é, né, criar novos mecanismos, novos instrumentos de asfixia financeira, né, com bloqueios mais ágeis desses bens, né? Então, tem enfatizado, né, toda essa discussão com relação ao crime organizado, justamente essa capilarização na economia, né? Então, infiltrações, como ele chamou, né, na política, controle de territórios, criando uma espécie aí de Estado paralelo, né, com conexões com máfias, inclusive estrangeiras, né? Então, a gente tem um aumento, né, foi verificado, as investigações mostram que a gente tem um aumento grande, né, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa, cada vez maior nos negócios, né, no Brasil, né? Então, o Ministério da Justiça vai enviar, né, acredita-se que, inclusive, antes da PEC, né, um pacote de medidas, né, para o Congresso Nacional com o objetivo de endurecer, né, esse combate ao crime organizado, tá? E aí a gente sabe, né, e o governo sabe disso, toda a dificuldade que o governo está, né, dessa conversa com o Congresso, que será um dos grandes desafios da aprovação dessa lei antimáfia, né, segundo o próprio secretário, né? Então, dentro dessas medidas que vão ser enviadas, né, nesse pacote, estão, por exemplo, incluir criptomoedas, ouro, né, por exemplo, na legislação sobre lavagem de dinheiro, né? Também quer aumentar quer aumentar a pena para o crime de receptação, né? Então esse é o porquê, né? O objetivo é tentar reduzir o roubo de cargas e furtos, né, que vem aumentando muito nos últimos anos, tá? Então a ideia é que a gente siga aí, né, o caminho, né, as experiências bem-sucedidas, por exemplo, dos Estados Unidos, da Itália, né? Então, para isso, além dessa parte de legislação, é crucial, né, dentro desse arcabouço, que haja aí um aparelhamento, né, das instituições, né, por exemplo, policiais, que se tornem capazes, né, de enfrentar essas organizações que estão aí cada dia mais fortalecidas e mais multifacetadas, né? Então é isso, né? Então estamos aqui na torcida que esse pacote passe, que a gente possa, né, estar cada dia mais tranquilos, né, com relação à segurança pública no Brasil e principalmente, né, quando a gente fala nesse sentido de empreendedorismo, né, de investimentos, etc. Então é isso, meus queridos, né? Por hoje essa foi a nossa temática e espero que vocês estejam curtindo, né? Estejam gostando dos nossos debates. Aguardo sugestões de temas voltados à segurança pública e direito para a gente discutir e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Forte abraço, professor Fred Monteiro. De fato, é importantíssimo. A gente espera que realmente essa lei antimáfia consiga levar ao Brasil um nível de seguridade que é necessário. O Brasil é visto internacionalmente como um país um pouco omisso com relação a isso e precisa, não porque o governo não tenha tratado, mas ações mais austeras, né, Tiago, com relação no sentido de combater esse crime, e a asfixia financeira é uma das grandes ferramentas usadas internacionalmente para fazer isso, né, Tiago? Sem sombra de dúvidas, Flávio. Governos na Europa, principalmente, a gente pode citar a Itália como referência internacional, né, ou seja, e baniu a máfia italiana, né, que realizava operações para lavagem de dinheiro. E você lembrou muito bem, a gente precisa ter uma legislação mais contundente em relação a isso para proibir
de forma definitiva a lavagem de dinheiro, e a gente sabe que o tráfico de drogas no Brasil mesmo utiliza muitos artifícios para lavar o dinheiro e com isso passar como algo limpo, positivo. Então, se a gente tiver esse ordenamento jurídico contra a máfia, lavagem de dinheiro, crime organizado, outro ponto para trazer muitos investimentos para o Brasil, em especial para o Nordeste. E, além de tudo, a gente está falando, quando a gente fala de você conter o crime organizado, a gente está falando de conter a violência, de conter o assédio ao jovem. O jovem hoje, ele é assediado pelo crime organizado. Há no Brasil inteiro, isso é coisa comum a todos, né, uma insegurança instalada, né, em alguns bairros, localidades, em capitais no Brasil. Não tem uma hoje que fuja desse cenário, né, onde o crime organizado se infiltra e consegue tornar um inferno a vida das pessoas. E com isso, obviamente, afeta a qualidade de vida, afeta a vida profissional, a vida pessoal e afeta a atratividade de um país. Só tem coisa ruim a trazer. Então, com certeza, o Brasil precisa tomar posições sérias para que possamos ser atrativos ao capital internacional e consigamos realmente fazer o Nordeste desenvolver e o Brasil desenvolver como um todo. Tiago Santos, vamos falar ainda de direito, a gente vai falar agora sobre previdência com ele, que é o nosso especialista, professor Alberto Porto, que sempre traz uma novidade interessante, e ele vai falar, eu creio que hoje, sobre aposentadoria, que é algo que todo mundo tem interesse, é um tema vasto, amplo, complexo, né, que precisa ser debatido. Aconselho você também a acompanhar o professor Alberto Porto nas redes sociais dele, fazer perguntas, mandar para a gente também aqui, você pode fazer isso, se inscrevendo no canal e ajudando para que esse projeto cresça, é importante que você espalhe para outras pessoas, pedindo aí a inscrição no nosso canal. Manda dúvida, sugestão, para que possamos responder na sua área de interesse de direito aqui, nessa coluna Fazendo Direito. Vamos então, mais uma vez, a vinheta da coluna e professor Alberto Porto, direto de Brasília. Saudações a todos, amigos da RWI, tudo bem? Meu nome é Alberto Porto, sou advogado, especialista em direito previdenciário e hoje, graças ao Flávio, estou mais uma vez aqui com vocês para falar sobre direito previdenciário e vamos conversar sobre aposentadorias, tema que eu diria que é um dos temas mais relevantes para a conversa de previdência. Ora, existem várias regras diferentes para poder se aposentar. E, a depender de quando você cumpriu esses requisitos para se aposentar, seja eles antes ou depois da reforma da Previdência que ocorreu em 2019, diferentes regras lhe serão aplicadas, certo? Vamos começar com base, aposentadoria por idade. O que você precisa completar para garantir a aposentadoria por idade? Tem 3 requisitos. Primeiro, a idade. Atualmente, é 65 anos para homem, 62 para mulher. Além desses, tem o requisito de tempo de contribuição e carência. Tempo de contribuição nada mais é do que o tempo em que você contribuiu para a Previdência. Certo? Antes da reforma, ele era contado dia a dia, depois da reforma foi contado só em questões de mês a mês. Por efeitos práticos, nada muito diferencia-se. Para cumprir o requisito, você precisa de 180 contribuições, ou seja, 180 meses de contribuição, que dá aí seus 15 anos. Essas contribuições, elas têm que ser feitas acima do valor do salário mínimo. Hoje, uns R$ 1.500. O outro requisito, e último, é a carência, que é, para todos os efeitos e propósitos, similar ao tempo de contribuição. É a contribuição que você faz para o INSS. A diferença é que a carência tem um requisito extra, que é a contribuição em dia. Ora, para os empregados, carteira assinada, isso não tem que se preocupar. Isso é uma preocupação maior para aqueles que recolhem a própria contribuição. Um melhor exemplo que temos é o contribuinte individual, nativo autônomo, e o contribuinte facultativo.
que você tem que, você mesmo tem a obrigação de fazer esse recolhimento e transferir para o INSS. Todo mês você pode recolher para essa competência até o 15º dia do próximo mês. Ou seja, como um exemplo, estamos agora em maio. Ou seja, você tem até o 15º dia de junho para contribuir para a competência de maio. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando você contribui nesse prazo em dia que a gente chama, você também cumpre o requisito da carência. Para o requisito da carência, semelhante ao tempo de contribuição, você precisa completar 15 anos ou 180 meses. Completados esses requisitos, você tem direito à aposentadoria por idade. Outras aposentadorias, que a gente vai discutir em momentos posteriores, exigem diferentes requisitos. Mas para lhe dar uma ideia, você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que por si só existem 4 tipos diferentes hoje em dia. Para deixar bem claro, a aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma foi extinta. Mas, para todos aqueles que contribuíam antes da reforma, lhes são aplicadas as regras de transição, certo? Para você que se aposentou, se vai se aposentar e começou a contribuir apenas depois da reforma, não lhe há direito para essa regra de transição. Mas, para esses tipos de aposentadorias, nós vamos conversar numa outra oportunidade. Muito obrigado ao Flávio por essa oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre direito previdenciário. Agradeço a todos pela atenção. Tendo mais dúvidas, podem deixar um comentário e tenham um bom dia. Até a próxima. Roberto Porto trazendo um assunto que é pertinente, importante e complexo, Tiago, para que as pessoas possam aproveitar. Fica ligado, se você tem dúvida, se você tem alguma coisa específica, escreve aí nos comentários para a gente. A gente pode partilhar com o Dr. Roberto Porto e ele pode trazer uma dúvida que vai ajudar você e também a milhares de pessoas no Brasil. Tiago Santos, temos um assunto aqui importante, a gente fala muito sobre energia, sobre carro elétrico, daqui a pouco Raimundo Gesteira vai estar conosco, mas antes eu vou puxar aqui um assunto, BYD, né, a grande empresa chinesa de veículos eletrificados, veículos elétricos, lançou um carro a R$54 mil, o Dolph Mini. Isso é na China, viu, Tiago? Nem fique alegre por enquanto. R$54 mil. Um dos maiores trunfos da empresa atualmente, né, que teve aí vendas do Seagull, que é o modelo, em escala, uma estratégia global fantástica, que eles estão vendo como uma mais importante do ano, vendeu só em abril 55 mil unidades e está pretendendo revolucionar o mercado de carros elétricos. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção em termos de gestão, Tiago, a gente tem falado muito sobre isso, para você que é empreendedor, você que toma conta do seu dinheiro, você que tem que fazer essa gestão financeira, tem que ter muito cuidado com o lançamento de produto, quem compra produtos inovadores logo no início, que a gente está vendo isso, e logo, eu quero discutir contigo isso, mas eu vou nutrir essa conversa nossa, Tiago, com outra notícia, que é sobre carros elétricos chineses que começam a chegar no ferro velho. Olha só que coisa curiosa, já tem carro no ferro velho, na Europa, na verdade, de carros chineses, né? As peças são reaproveitadas na mesma proporção dos carros elétricos, dos modelos movidos a combustão, né? A aproveitamento de peça, e toda a ferragem e todo o plástico vai para reciclagem, obviamente. Mas é uma coisa, um fenômeno curioso, que é um veículo, de alguma forma, novo, mas a gente está vendo já muitos carros irem para o ferro velho com relação a isso. Nos preocupa, aí eu quero botar pimenta nessa história, é a questão da bateria, né, Tiago? Sem sombra de dúvidas, Flávio, porque como essa bateria vai ser descartada, a gente sabe que tem muitos materiais ali que podem poluir o meio ambiente, pode causar dano também ao ser humano, né? Então, como você muito bem colocou, tem que se prestar atenção, às vezes, os consumidores que são os primeiros a consumir aquele produto que é inovador e que ainda não existe um teste definitivo na sociedade que ele é um produto realmente de excelente qualidade. Nós sabemos que uma das prerrogativas
para que um produto ou serviço seja considerado de qualidade em relação a como a sociedade recebe isso. Perfeito. E como ela vai consumir esse produto ou serviço. E você coloca que, veja, carros chineses que tem um prestígio, a gente não pode negar, internacional, mas que já está chegando no ferro velho. Será que em que medida esses carros estão num ponto ideal para serem consumidos? O que é que pode ser melhorado? E esse descarte precisa ser muito bem feito para não poluir nem o meio ambiente, nem prejudicar a saúde do ser humano. Tiago, uma coisa que detalhe, não se trata especificamente do carro chinês, mas é porque há uma tendência de consumo, às vezes, muito grande. As pessoas têm essa ideia de trocar o carro, trocar modelo. Isso é uma coisa que também precisa ser reavaliado em alguma esfera, em algum sentido, né? No sentido de você poder conter um pouco essa troca excessiva, e isso gera realmente aí esse grande resíduo. Você troca o carro elétrico, o Raimundo falou para a gente aqui em podcasts anteriores, ele perde muito valor de mercado, então é um carro que você vai ter uma perda muito grande para vender lá no futuro. É uma comparação nos estudos, né, com relação ao celular. Quando você descarta seu celular, você compra um novo, raramente você vende o seu. Talvez, eu nunca consegui vender nenhum celular antigo meu. Ou você dá para alguém, ou um filho tal, você faz aquela troca, né? Eles não querem mais porque eles querem mais modernos, mas você não tem essa coisa de vender. O carro elétrico tem muito essa coisa também, então precisa ter cuidado. É um mercado fantástico, sem volta, muita coisa boa, se tira desse contexto, mas é preciso estar atento aí às possíveis ameaças. Em administração é isso, você tem oportunidade e ameaça, você tem força e fraqueza. Né, a matriz SWOT de tudo que você faz, você tem que fazer essa análise. Tiago Santos, vamos agora voltar para a questão do direito. Vamos falar, direito já foi, falamos com o professor Alberto Porto, falamos já com o Fred Monteiro, forte abraço para os dois. Vamos falar sobre veículo, exatamente sobre mobilidade. Ele já está preparado e ele sempre traz novidade, ele traz 2 podcasts hoje, falando sobre novidades nesse setor, dicas, orientações, e hoje Raimundo Gesteira responde aí a algumas perguntas que foram propostas para ele nessa coluna aqui, Mobilidade, agora com você. Olá Flavinho, olá amigos, mais uma vez aqui direto dos nossos estúdios móveis da RWI, né, para conversar com vocês sobre mobilidade, sobre mercado automotivo. É uma alegria muito grande toda semana estar com vocês. Então, essa semana, pessoal, eu vou continuar respondendo a perguntas que me foram feitas, né, em relação das conversas que a gente tem feito aqui. E a gente volta a falar sobre os veículos elétricos. A pergunta que me foi enviada, né, ela pergunta, a primeira pergunta foi em relação ao valor de revenda dos carros elétricos. Vejam, ainda há muita incerteza no mercado, né? Qual o problema hoje do carro elétrico? O preço da bateria, ele ainda é muito alto, tá? E aí, como é que eu vou dizer? O prazo de vida útil dessa bateria hoje gira em torno de 10 anos, mas isso vai depender, mais uma vez, de como ela é carregada e como o carro é utilizado. Se eu faço mais cargas rápidas, a vida útil dessa bateria pode ser abreviada. Em função dessa característica e dessa incerteza, né, o mercado de usados ainda rejeita, eu vou usar essa palavra, ainda há uma certa, rejeitar é uma palavra muito forte, eu vou usar uma certa dúvida em relação ao carro elétrico, né? E aí, o que é que a gente tem percebido? O preço dos elétricos, ele despenca no mercado. E ainda assim, é muito difícil vender o elétrico. Né? Difícil, inclusive, você arrumar uma loja que aceite ficar com esse carro na hora da troca. Ainda que seja para pegar um outro elétrico. Certo? As lojas de veículos usados, realmente, e o mercado como um todo, estão ainda reticentes quanto a essa tecnologia. E desse ponto de vista, do ponto de economicidade, tá? Sim,
a pergunta era justamente essa, se eu deveria aguardar um pouco mais para comprar um elétrico. Sim, na minha opinião, sim, porque a gente ainda tem esse prejuízo muito grande. Tem como eu me precaver disso aí? Sim. O que é que acontece? Quando eu faço quando eu vou comprar um veículo elétrico, eu posso levar antes numa oficina especializada, né, alguém sério que tem os equipamentos, eu consigo verificar o balanceamento de carga dos módulos dessa bateria, módulos e até células. Como assim módulos e células, Raimundo? Essas baterias, elas são, na verdade, as baterias elétricas não é uma célula única, é como se eu tivesse pequenas pilhas. Vai lá, imagina um rádio de pilha ou uma lanterna, né? Rádio de pilha, eu entreguei a idade, viu, Flavinho? Então o que é que a gente faz? A gente coloca uma pilha atrás da outra, né, na lanterna lá, para poder acender ela depois. E o que é que acontece? Eu tenho várias pilhas ligadas. Essas pilhas da lanterna, elas estão ligadas no formato que a gente diz que é em série. Essa ligação pode ser em série ou em paralelo, e aí não vem muito ao caso isso aí. Mas o que é que acontece? Uma boa oficina irá conseguir analisar a condição de cada célulazinha dessa, da sua bateria, certo? Então você vai, se a célula já estiver deteriorada, tá? É possível pegar isso através de um equipamento de diagnóstico automotivo, que a gente normalmente chama scanner, um scanner específico, óbvio, para trabalhar com carro elétrico, mas isso aí é plenamente possível. Isso aí lhe daria uma garantia disso aí, da compra, certo? Você compraria um carro elétrico com mais tranquilidade, sabendo que você não vai pegar um equipamento que vai dar defeito daqui a pouco tempo, certo? Você vai ter uma vida útil e vai poder aproveitar o bem que você está adquirindo durante um determinado tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já existem algumas oficinas especializadas, né? Aqui em São Paulo já existem, o pessoal está fazendo reparo em bateria, pessoal competente, pessoal sério, tá? E você pode fazer essa substituição dessas células, sua bateria permanecer sendo utilizada com um custo, né, reduzido. Você não precisar trocar a bateria completa, sim trocar apenas essa parte avariada. Mas isso é uma coisa incipiente, são poucas pessoas que fazem com segurança, e para o usuário comum eu ainda acho uma escolha com pouca referência para você poder escolher isso aí, certo? Eu não sei exatamente como está nas outras cidades aqui no Brasil, não sei exatamente como está em Portugal, mas é uma coisa incipiente em São Paulo, mas já existe, tá? Então, para daqui a algum tempo, eu acredito que isso vai ser mais comum, e aí você vai poder comprar seu carro elétrico com mais tranquilidade, tá? Então a resposta é sim, espera um pouquinho, não compra o carro elétrico agora não. Leva um tempinho para a gente poder ter certeza do que vai acontecer nesse mercado. A segunda pergunta, né, foi justamente sobre a próxima geração de baterias. As baterias que trarão mais segurança para a gente, né? E eu tenho aqui boas notícias para vocês. Há uma pesquisa, né, isso já está em fase bem avançada de pesquisa, com previsão para a chegada no mercado entre 27 e 30 de 2027 e entre 2027 e 2030 da bateria de eletrólito sólido. O que é eletrólito, Raimundo? O eletrólito, ele vai lá, eu vou falar bem simplesmente. O que seria o eletrólito na bateria convencional do chumbo ácido? É aquela água da bateria. Na verdade, aquilo lá, porque a gente chama de eletrólito, aquilo ali é uma solução de ácido sulfúrico e água, né, uma mistura de ácido sulfúrico e água, que vai servir para conduzir os elétrons de uma placa para a outra, né? Então ele vai fazer essa fluidez dos elétrons para possibilitar a carga e a descarga da bateria. Hoje, as baterias de lítio atuais, elas usam eletrólitos líquidos. E isso ainda é o que
o que acontece quando ela usa esse tipo de eletrólise? Elas têm o problema do aquecimento, e esse aquecimento pode levar à combustão, né? Não é que quando ela passa de 60 graus ela vai obrigatoriamente entrar em combustão, mas ela sim pode começar o processo tanto de perda de vida útil, irá começar o processo de vida útil, invariavelmente, e sim ela poderá chegar a entrar em combustão dependendo do nível de descarga, do nível de aquecimento dessa bateria. Então, muita atenção com isso. A bateria de eletrólito sólido, né, ela acabaria com esse problema. Mas ela apresenta várias outras vantagens além dessa. As vantagens delas são, primeira, e eu acho, se a segurança por si só não valesse a pena, a gente tem no caso, a segunda vantagem, né? A primeira é a segurança, a segunda é justamente a densidade energética, ou seja, a quantidade de energia armazenada por quilo de bateria. Então, numa bateria mais leve, eu posso ter uma quantidade maior de energia acumulada. E por que isso é importante? Porque um dos problemas dos carros elétricos, principalmente dos 100% elétricos, é o peso da bateria. A bateria de um carro elétrico vai chegar a 800 quilos, certo? Dependendo aí da configuração, talvez um pouco mais. E isso é um problemão. Eu tenho um carro que pesa quase 1 tonelada a mais do que um carro a combustão, é um problema, tá? Então, você ter uma densidade energética mais elevada é uma boa notícia. Outra coisa importante também é para quem está preocupado com a ecologia. A pegada de carbono que essa bateria vai deixar será menor. Por quê? Porque os metais que ela vai usar, o material que ela vai usar, eles são menos nobres. Eles têm mais abundância na natureza. Em função disso, eles são mais facilmente encontrados, né, e retirados da natureza, o que reduz a pegada de carbono deixada. Tudo bem? O processo para aquisição, para mineração desses materiais, ele é menos impactante para o meio. E são 3 grandes notícias, certo? Isso posto, previsão, vamos cravar a data aí, não é uma data exata, mas entre 27 e 30 a gente deve ter essa tecnologia disponível. Quem é que está encabeçando isso aí? Tem várias fabricantes trabalhando nisso, mas principalmente BMW, Toyota, Honda e Nissan. Eles estão realmente bem adiantados nesse processo. Quais são as nossas dicas de hoje? As nossas dicas são: primeiro, espera um pouquinho porque a gente tem uma tecnologia que está avançando bastante, certo? Então, uma tecnologia nova, a mudança dela é bem veloz. Então, aguarda um pouquinho, né, para comprar teu carro. Se você quer um carro elétrico, espera um pouquinho para comprar esse carro elétrico. Tá? Se você for um pouco mais conservador e deseja entrar nesse mundo com eletrificação, vai pelo híbrido, tá? Entrar nesse mundo aí e tem mais urgência, né? Mas eu diria, espera um pouquinho que você vai ter produtos com uma tecnologia, saltos de tecnologia muito grandes dentro em breve, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: se você precisar fazer qualquer tipo de reparo no seu carro elétrico, procura uma oficina confiável. Já existem algumas oficinas especializadas, gente séria, gente capacitada, gente com equipamento, trabalhando com isso. O que é que a gente precisa entender? Um veículo a gasolina, essa tecnologia a gasolina ali, ela existe há mais de 100 anos, há quase 150 anos. Então, isso já é uma coisa totalmente definida. Isso vai acontecer com o veículo eletrificado, mas precisa de um pouquinho de tempo, certo? Se você vai fazer isso para a sua segurança, para a segurança da sua família, só faça reparos com gente habilitada. Na dúvida, certo?
Eu vou te indicar uma coisa que vai ser meio polêmica, mas vai para a concessionária. Se você tem um veículo eletrificado e você não conhece nenhuma oficina, vai para a concessionária, porque é uma questão de segurança, certo? E essa é a segunda dica. A terceira dica para quem está realmente com esse carro elétrico retirando todos os problemas, tudo isso. Tudo bem, Flávio. Foi uma conversa muito boa com o professor Ranier Michel, o professor Jaime Besserman e todos os colunistas que trouxeram palavras importantes. E aquela coisa, no empreendimento, é comum o empreendedor enfrentar dificuldades, né? Então, a gente precisa saber lidar com as dificuldades para aprender e crescer cada vez mais com tudo que a gente possa fazer. Isso, e Thiago. Quando estiver no auge, lembrar dos momentos que foram mais difíceis e o aprendizado que a gente obteve. E hoje foi uma conversa maravilhosa sobre economia internacional, sobre negócios internacionais, possibilidades, para o Nordeste. Foi muito bom e assistam e pratiquem, porque como o Thiago acabou de falar, o empreender é isso. Você tem quedas, você tem percalços, você vai cair no buraco, você vai olhar para cima e vai dizer assim, o único caminho que eu tenho é ali por cima, e vai sair dele e vai superar. E depois vai contar isso com muito humor, porque é preciso humor para viver. Felicidade é importante, né? E eu quero mandar um recado aqui para todo empreendedor, para o empresário, para o dono de pequena, média e grande empresa, que trate bem suas pessoas. Podcasts RWI Rádio Web Internacional. Primeiro bloco, empreender no Brasil, em Portugal e no mundo. Como imigrar de forma empreendedora, inteligência artificial e projetos. Cidade sustentável. Dicas de gestão e para a sua carreira. Fazendo direito. E no segundo bloco, Nordeste Conexão Mundo. Governantes, empresários e especialistas debatem emprego, educação, saúde, segurança, indústria, turismo, comércio nacional e internacional. E no terceiro bloco, cursos gratuitos para você inscrito no nosso canal.